Está gravando? Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Obrigada aqui pela presença de todos vocês. Numa tarde de sábado, depois do almoço, que nos deixa assim, né? Um pouquinho, né? Aquela vontadezinha de dormir. E vocês estão aqui, tiraram esse sábado para estar aqui. Antes de começar, eu vou fazer uma leitura para fazer um preparo do nosso ambiente, tá? Do livro Amadurecendo com Sabedoria. Lembre-se, você nunca está sozinho. Está sempre em companhia de seres superiores que estão por perto para aconselhá-lo, sustentá-lo e ajudá-lo em tudo que tiver um bom propósito. São amigos mais confiados e dedicados do que as mais íntimas ligações que possa estabelecer na Terra. Não é uma ideia consoladora a doutrina dos anjos guardiões? Por ordem de Deus, eles estão ao nosso lado. Aí se acham por amor a Ele, a Jesus, realizando bela e penosa missão. Onde quer que esteja, estarão com você. Prisões, hospitais, asilos, praças, lugares mal frequentados, solidão. Nada pode separá-lo desses amigos que você não vê, mas cujos suaves impulsos sua alma sente, assim como escuta também seus sábios conselhos. Se conhecesse melhor a ação dos guias protetores, quantas vezes eles poderiam tê-lo ajudado em momentos de crise? Interrogue seus anjos da guarda. Estabeleça com eles essa tenra intimidade que reina entre os melhores amigos. Explore esse caminho. Vá em frente, pois você possui guias que deve seguir. O destino desta caminhada está acima de qualquer expectativa e não pode frustrar ninguém, porque a meta é o próprio Deus. Isto é uma adaptação pequena do que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, meus irmãos, vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por este momento que estamos hoje reunidos, querendo aprender um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre, tirando um tempinho para podermos nos aperfeiçoarmos um pouco mais da doutrina, enquanto, neste exato momento, tantos que poderiam estar pensando, elevando seus pensamentos para o Pai, para Jesus, estão muitos em guerra, em conflito. Então vamos pedir ao nosso Deus Pai maior, para que olhe por todos esses governantes, que olhem por esse planeta Terra, para que possamos chegar a ter a nossa paz. Desta forma, eu peço autorização à espiritualidade que está aqui presente, para darmos iniciada essa palestra do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez agradecendo a vocês, lembrando que tem uma cestinha ali, ó, cheia de chocolate, que está só R$5 a rifa. Todo mundo pode ajudar um pouquinho, né? Acho que ninguém vai ficar mais pobre comprando a rifa, né? Então vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês aqui um estudo feito com o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, meus irmãos, primeiro que Deus nos abençoe, né, nesse momento, e que Ele ajude a que todos nós possamos conseguir entender os ensinamentos que a gente vai passar. Isso aqui é muito mais importante para mim do que para todos vocês que estão aqui, tá? Por quê? Primeiro que tudo que a gente faz, tudo também eu passo por isso. E segundo, para eu fazer uma palestra para ser aplicada em qualquer local, eu tenho necessidade de estudar muito. Eu tenho que parar, sentar, passar às vezes dias preparando. E isso é um presente para mim, porque eu estou cada vez aprendendo mais. Então hoje nós vamos expor o capítulo
capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Que este capítulo traz o tema ajuda-te e o céu te ajudará. E olha que interessante, às vezes nós temos a impressão que a gente busca, né? Procuramos muito por alguma coisa e que não encontramos. Não é isso, gente, que acontece com a gente? A gente busca, procura, pede, tudo, e as coisas não acontecem. No entanto, o Evangelho nos diz que buscarmos, nós vamos encontrar. E se nós formos mesmo buscar, nós vamos encontrar. E ele começa assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te trazendo para nós o quê? Faça a tua parte, se empenhe ao máximo, não meça esforços, lute, desbrave, faça o que te compete fazer, que o céu te ajudará. Bom, e o que é o céu? O céu nós podemos entender como a lei divina e como os benfeitores e amigos espirituais na tutela e no amparo, no esclarecimento, na orientação, na sustentação, porque mais que nós nos empenhemos, nós reconhecemos que precisamos de ajuda. A ajuda é algo legítimo na nossa vida. Todos nós precisamos de ajuda. Não há aquele ser humano que não precise de ajuda. Então, não é somente a ajuda material. Eu preciso da ajuda do meu pai. Preciso da ajuda de uma amiga especial que está vendo isso, está aqui comigo. Não. A gente precisa da ajuda espiritual e da ajuda física. Tá? Ontem nós ouvimos uma palestra muito linda no Fraternal sobre o orgulho. E um dos itens que tinha lá do que é o orgulho é as pessoas que não pedem ajuda. Isso é orgulho. É você não ter coragem de pedir porque você não tem vergonha, eu acho que não quer mostrar que aquilo você está precisando. Isso. Então ele começa nos mostrando que se fizermos o que nos compete fazer, primeiro, pedir tem que ser pedir com fé. Segundo, é que todos têm o momento, o merecimento para receber. Muitas vezes, um emprego que você pede tanto para você, para alguém da sua família, não está no momento daquela pessoa arrumar aquele emprego. Muitas vezes, você tem que passar pelo aquele momento de sofrimento, de desespero, para poder receber aquele emprego. Porque às vezes você não está preparado ainda para ter aquele emprego, porque aquele emprego você vai acabar perdendo ele por algum motivo, porque às vezes você não está bem. Então tudo isso nós temos que entender que às vezes não está na hora, tá? Às vezes os resultados que nós desejamos não é alcançável. Muitas vezes é porque ainda não está na hora da colheita, é o que eu falei, não está na hora. Às vezes é porque não é bem aquele caminho que vai ser o melhor para você. E estamos usando as ferramentas inapropriadas. Mas a garantia do Pai e dos benfeitores é que se fizermos o que nos compete fazer, é apenas uma questão de tempo. Todos nós, quando temos fé verdadeira, nós conseguimos o que nós queremos. Todos. Porque Deus está ali. Se a gente não consegue, ou é porque não está na hora de conseguir, ou é porque a gente não merece conseguir. Muitas vezes a gente não merece. Tem situações na vida de pessoas que, por exemplo, estão doentes e tem famílias desesperadas, ou a própria pessoa orando, tudo bem, sempre. Então a gente tem que entender, será que é a hora daquela pessoa ficar boa? Será que aquela pessoa não
precisa passar por aquela dor e aquele sofrimento? Será que aquela família não precisa estar passando por aquilo? Será que aquela pessoa não está no momento dela de vida que ela vai precisar desencarnar de repente? Tudo tem a sua explicação. Tudo tem a sua explicação. Nós estamos aqui caminhando para evoluir. Né? Nós queremos evoluir espiritualmente, que a gente sabe o que vai ser no momento que a gente desencarna, que nossos amigos familiares desencarnam. Quem é espírita e estuda sabe o que é você quando desencarna. E muitas pessoas precisam aqui onde eles estão agora, começar a, como se fosse pagar algumas dívidas que eles estão devendo. E a gente, tipo assim, você não fez isso a vida inteira? Agora está no momento de você sofrer um pouquinho com isso, com essa doença, com esse desemprego, para ver se você acorda e aprende. Né? Casos de pessoas que uma vida inteira fumam sem parar, bebem toda hora, sabem dos resultados, mas não são nem espíritas, não sabem o lado espiritual, mas sabem que aquilo faz mal. Se ele tiver um câncer, alguma coisa qualquer, ficar sofrendo 3, 4 anos numa cama, nós espíritos nós temos uma explicação. Muitas vezes ele está sofrendo aquele tempo, porque ele passou aquele tempo todo fumando, ele está acabando com o corpo dele físico, ele vai ter que ter, vai chegar uma hora que ele vai pagar por aquilo, não é? Às vezes, deixa eu ver se eu já peguei, e por tempo precisamos aprender a ampliar esse conceito de encarnação e reencarnação. Porque outra coisa que às vezes nos deixa preocupados é porque achamos por que nada aconteceu ainda. Mas não aconteceu por quê? Porque nós estabelecemos um prazo para acontecer. Mas se somos espíritos imortais, às vezes a colheita de um plantio não vem numa mesma encarnação, vem na seguinte, ou vem em outra. Então, muitas vezes, uma coisa que a gente deseja muito, durante um tempo, nós estamos aqui, mas eu queria muito, precisava muito que isso acontecesse, eu precisava muito, eu trabalho, eu queria ganhar um dinheiro, eu queria ter uma boa casa, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Às vezes, sonhos que a gente tem, na vida que nós estamos atualmente, e que não acontecem. Aí a pessoa fala, puxa, fulano, meu amigo ali, às vezes faz menos do que eu, fez não sei o que, conseguiu, tem uma grana, comprou uma casa na praia, fez não sei o que, eu trabalho, eu faço, mas gente, às vezes, você veio para aqui, encarnou, e às vezes não foi para que na sua vida você fosse ter aquilo. Eu estou falando uma coisa simples, estou falando de coisas materiais, mas tem milhões de casos, coisas que podem acontecer. Aquilo pode vir a acontecer um dia, na próxima encarnação que você vier a ter. Primeiro, a gente não sabe o porquê e o porquê algumas coisas nos acontecem, né? Aqui nessa vida. Poxa, por que acontece isso comigo? Fulano nunca passa isso, as pessoas que eu conheço, por que o meu filho nasceu dessa forma? Por que minha filha, meu filho é doente? Por que eu tenho? Por que a minha filha não engravida? Ela quer tanto ser mãe. Por que eu? Então, certas coisas na vida da gente cotidiana, a gente acha que por que eu? A gente só fala por que eu? E muitas vezes, aquilo ali é consequência de uma outra vida que a pessoa teve. Ela pode ter vindo com uma deficiência mental, sem um braço, com algum problema físico em decorrência de coisas acometidas numa outra encarnação passada. Né? Eu estou dando exemplo, eu não sou ninguém que possa falar, mas é o que a gente muito estuda e vê, então a gente tem que procurar falar, se eu não estou tendo, Jesus sabe por que eu não estou tendo isso. Deus sabe por que eu não estou. Tá? E agradecer
que a gente tem mania de agradecer, tipo assim, uma coisa, ainda bem que não aconteceu comigo isso, só, a gente às vezes tem que agradecer, assim, puxa, eu tenho que agradecer Jesus, porque eu fiquei doente, eu sei que eu fiquei doente, fiquei muito mal, mas a minha fé me curou, eu consegui me curar. A gente tem muita coisa que a gente tem que aprender, que nós temos que agradecer. Todos os dias, todos nós aqui que estamos aqui sentados, nós tivemos pernas para chegar aqui. A gente tem ouvido para escutar a palestra. E a gente não dá valor simplesmente a você acordar, hoje você olha para o céu e você vê que tem uma sopa ali. A gente nunca fala assim, obrigado, Senhor, porque eu tenho um olho para enxergar, eu tenho ouvido para ouvir, eu tenho uma boca para falar. A gente esquece. A gente vive e esquece. Mas na hora de pedir, ninguém esquece de pedir. Direito temos de pedir. Mas como somos apressados, nós queremos começar a trabalhar e de preferência, se pudéssemos antecipar o salário. O salário daquele mês que a gente nem trabalhou. Todo mundo aqui iria adorar, né? Vou fazer um trabalho aqui, mas hoje eu já vou receber. O cara vai me dar e eu vou trabalhar. E qualquer coisa que fizesse, te desse antecipado. A gente não tem aquela paciência, a gente querer receber uma coisa depois. A mesma coisa é quando a gente precisa ou quer pedir alguma coisa a Deus, a Jesus, com relação a qualquer coisa na nossa vida. A gente não vai receber antecipado, a gente vai receber depois. Porque quando é antecipado, a gente não precisa nem pedir a coisa que está acontecendo. Aí você nem vai pedir. Você, por exemplo, você saiu de um emprego e conseguiu outro. Não deu nem tempo de você pedir, eu tive um emprego. Você pode falar, agradecer, obrigado, que eu fui despedido, ou então eu saí do emprego e já tenho outro para trabalhar. Agora, se você vai precisar ter um tempo para conseguir um emprego, é porque você ainda vai esperar e vai ter que pedir. Mas vamos aprender a esperar. Nós queremos de tudo, e que tudo aconteça logo, porque nós somos todos muito ansiosos. No entanto, Jesus responde: calma, continue fazendo a sua parte, que a sua hora vai chegar. Então, na maioria das vezes, o que percebemos, a nossa compreensão é que ainda não está muito ajustada com a lei divina. Mas a lei é muito cuidadosa e prepara sempre o que há de melhor para todos nós. Aí então Jesus nos responde: sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a essa: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. A lei do trabalho, ela tem um princípio que, se você não trabalhar, você não vai ter. Qualquer tipo de trabalho. A comida da sua casa vai ficar pronta se você não for fazer a comida? Não. Você tem a opção de pegar um dinheiro na bolsa e na rua comprar e comer na rua. Mas a comida não vai. A casa vai ser limpa se você não limpar? Não vai. Você pode ter auxílio, o aspirador, mas tem que ter a vassourinha, o aspirador, ou pagar sem ter uma pessoa para fazer para você. Você vai ganhar um salário, um dinheiro se você não trabalhar? Não vai. Então, está explícito aqui: ajuda-te, que o céu vai te ajudar. Mas você tem que fazer a tua parte. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. E fica dentro de casa, sentado, vendo televisão, 20 horas no celular. Aí a pessoa olha e fala assim: minha filha, você não está querendo arrumar um emprego? Vai para a rua, vai procurar um emprego. Amanhã eu vou. Aí chega de noite: Jesus, me ajuda a arrumar um emprego, eu estou precisando tanto de trabalhar. Tá bom. Aí no outro dia fica com preguiça, fica em casa. Aí o pai fala: e o emprego? Vai para a rua, vai levar currículo, vai bater nas portas de emprego. Aí eu vou, pai, mas eu estou com dor de cabeça. Isso tanto o filho como adulto, qualquer pessoa. Vocês acham que a espiritualidade lá em cima, alguém vai falar assim: tadinha, né? Ela pede todo dia.
vou dar um jeito de telefone tocar, dando um emprego para ela. Não vai, gente. Não vai. Porque você não está merecendo ganhar aquilo. Você não faz esforço nenhum. Então não vai. Nem a comida no teu prato vai chegar sozinho, vai vir um robozinho, uma pessoa, um espírito, vai botar o prato na mesa. Então nós temos que nos ajudar para a gente receber em troca. Então, já é um recadinho para nós. Porque ainda temos aquela preguiça, claro, que mais que os outros. Então ele nos convida a deixarmos essa tal de preguiça de lado. Porque a lei do trabalho, ela é fundamental. É o princípio do trabalho, por consequência da lei do progresso, porquanto o progresso, ele é filho do trabalho. Se ninguém nunca tivesse trabalhado na vida, nós estaríamos ainda de tanga, comendo ainda, se plantássemos, iríamos comer, mas não ia ter tido progresso. Porque o progresso é através do trabalho, do estudo, tudo que a gente vai fazendo para o quê? O planeta progredir. Põe em ação as forças da inteligência. Porque o trabalho nos obriga ao quê? A nos tornarmos pessoas mais inteligentes. Porque para você trabalhar, ou você vai estar aprendendo no trabalho, ou você tem que estudar para conseguir um trabalho. Se não colocarmos a mão na massa, nós desenvolveremos as potencialidades. Quanto mais fazemos algo, mais nos aprimoramos no que fazemos. E mais descobrimos formas novas de executar aquela tarefa. E nos vai gerar mais economia na utilização das ferramentas. E mais descanso ao nosso corpo. Por quê? Porque estamos usando a nossa inteligência. Que vem da onde? Da repetição e do aprimoramento dos recursos nossos individuais. Então diz no Evangelho, na infância da humanidade, o homem só aplica sua inteligência na procura de alimentos. É a lei de conservação. A criança, ela só quer comer e brincar. Então isso é uma lei de conservação. Aquilo faz com que aquela criança, ela se conserve viva. Através do que dão para ela comer, ela não trabalha para aquilo. Dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Quer dizer, isso tudo é feito por alguém na criança. Mas Deus lhe deu mais do que o animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a situação, levando-o a descobertas, a invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que falta. Então, conforme nós vamos amadurecendo, nós deixamos de ser aquela criancinha que não sabia fazer e nos diferenciamos dos animais. Por quê? Porque eles não têm essa inteligência humana que nós temos para poder evoluir, crescer, nos desenvolver, não só a nós, como a própria sociedade. Graças às suas pesquisas, a sua inteligência se desenvolve e a sua moral se depura. As necessidades do corpo, elas sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele, o ser humano, necessita do alimento espiritual. É assim que o homem vai passar da selvageria para a civilização. Este desejo do melhor, ele está na lei. Nós confundimos um pouquinho esse desejo todas as vezes que almejamos alguma coisa e a conquistamos. Mas nós ficamos satisfeitos. Por quê? Porque nós muitas vezes desejamos, conseguimos. E depois que a gente consegue, nem valor mais a gente dá. O ser humano tem aquela mania, né? Quer. Ele quer um carro do ano dele, já não está legal, ele quer um carro mais novo, um carro bonito.
Aí tá bom, ele consegue. Aí entra no carro feliz da vida. Passa 3 meses, parece que aquele carro já não está tão legal. A vontade é de ter outro. Já não está satisfeito com o que tem. Trocar por o melhor. Não é assim, gente, que funcionam as coisas? Por exemplo, nós, donas de casa, homens também, a gente vê que saiu uma televisão de 42 polegadas, de LED. Todo mundo quer comprar televisão. Ah, não, a minha televisão é de tubo, a minha televisão é desse tamanho, eu quero uma televisão nova. Aí, compra. Aí sai a de 55. Aí vai na casa da vizinha, do amigo, da irmã. Aí a irmã está com a televisão de 55 polegadas. A pessoa nem tem grana, tá? Vai pegar consignado, vai pegar empréstimo, mas a 42 está funcionando, está um espetáculo. Vai lá, faz prestação com a de 55. Aí vai para a loja, compra um celular 5G. Aí o celular, gente, funciona. Até porque o celular era para falar, tá? É telefone. Agora não sei porquê, só falta fazer as coisas para a gente preparar meu almoço. Aí tá, o celular tá ótimo, custou 3 mil e não sei quanto. A pessoa não tem nem dinheiro para pagar um plano de saúde, não tem dinheiro para comprar o remédio para você tomar. Mas comprou o celular de 3 mil e pouco reais. Aí fala assim, menos de um ano depois, o Romano fala assim, celular 6G, toca sozinho, vibra, anda, pula. A pessoa que comprou um 5G, que está perfeito estado, não quer mais aquilo, quer um 6. Aí faz compra de 6, está 5.500. Aí a pessoa comprou um de 3 e ainda está pagando. Aí compra de 5. Por quê? Porque o ser humano, ele nunca se contenta com nada, com o que ele tem. Estamos proibidos de comprar uma televisão de 80 polegadas? Claro que não. Claro que não estamos. Né? Mas você pode comprar. Aí eu posso sim, eu vou pegar um empréstimo. Então você não pode comprar. Você está pegando um empréstimo? Ah, eu vou fazer em 20 prestações. Tá bom, você pode pagar? Não, não vai ficar apertado, não vou poder comprar isso, vou deixar de fazer isso. Porque tem gente, que acha que um plano de saúde é muito caro. Porque a pessoa tem que pagar 800 reais, 700 reais de mensalidade por mês. É caro. Para aquela pessoa não tem esse dinheiro, mas vai ver quanto ela está pagando um cartão de crédito de coisas que ela compra. Mais de 700. Mas a saúde não tem. Então, os valores estão ficando complicados e as pessoas estão querendo pedir coisas que não têm condição. Entendeu? Aí o teu pai te fala. Aí divide em 10 parcelas, aí divide em 20 parcelas, aí fica endividado, aí daqui a pouco está com o nome sujo. Gente, não é isso que nós fazemos. Pode ser que a pessoa fale assim, eu não faço. Não sei, eu acho muito difícil encontrar uma pessoa que nunca pegou um empréstimo para comprar alguma coisa. Tudo bem, tem uns que são trilionários, milionários. Eu estou falando da população normal, né, que vive com salário e tudo isso. E quando não podemos comprar, a gente faz o quê? Por exemplo, nós estamos na nossa casa. A mulher está ali. Ai, meu Deus, vontade de pintar. Ah, queria um móvel, né, aqui. Eu queria tanto botar, não sei o quê. Mas um dinheiro não dá. Mas como a mulher, quando gosta e quando quer mudar, ela muda. O homem a gente fica com raiva. Porque a casa ele quer trocar o carro. Né? Mas a casa para ele tá bom. Nem todos, tá? Você está falando alguns. Aí o que ela faz? Ela arruma um pote de tinta, ela mesmo pinta uma parede de uma cor, aí ela pega, troca o móveis tudo de lugar da casa. É ruim a gente ver uma pessoa, dona de casa, se você perguntar quantas vezes ela mudou os móveis da sala, ela botou um quarto com a cama que era ali, ela voltou para cá. Por quê? Porque a pessoa às vezes não pode comprar um novo, mas ela mudando tudo, ela vai ver tudo diferente. E o que é isso, gente?
é a necessidade que nós temos do melhor, da mudança, de algo mais agradável. E isso está na lei. E aonde é que está o problema? O problema é que nós nos condicionamos e perdemos muito tempo buscando o atendimento dessa necessidade material, em detrimento da necessidade espiritual. Por que o que a gente vê muito? Por que nós vemos muito? Pessoas que tudo tem tempo para fazer do que agrada. Ela tem tempo de comprar coisa, de ir para a rua, de bater perna, de você perguntar, pegar um jovem. Estou vendo uns jovens aqui que de vez em quando dão sorrisinhos. Pergunta quantas horas fica no celular. Adulto também. Tem adulto viciado. Aí você pergunta, quantas horas? Experimenta um dia, bota um negocinho do cronômetro e fica falando no seu celular e fica lá na cara dele. Experimenta voltar. Você vai falar, estava 4h20 no celular. Aí você pergunta para um ser humano assim, você lê? Eu odeio leitura. Você assiste alguma coisa boa na televisão? Você é espírita? Você acha que você quer conhecer espiritismo? Vocês já viram quantas palestras tem no YouTube? Vocês já viram quantos cursos tem no YouTube? Você passa a vida, desencarna e não vê tudo. Aí você pergunta, qual o trabalho que você faz voluntário? Qual a caridade que você faz? Não tem tempo. E você lê? Eu não tenho tempo de pegar um livro. Não dá tempo. Você estuda alguma coisa assim? Por exemplo, eu estudo muito espiritismo. Não dá tempo. Nada tem tempo. Nada. Mas tem tempo para ficar no celular. Tem tempo para bater perna na rua. Tem tempo para ver Big Brother. Tem tempo para um monte de coisas. Assistir televisão, só noticiário, que só tem desgraça, que só leva energia ruim para dentro de casa. Entendeu? Mas não tem tempo para ler um bom livro, não tem tempo para estudar nada, não tem tempo para fazer um trabalho voluntário. Gente, tem trabalhos voluntários facílimos de fazer. Vai lá fazer a campanha do quilo. Vai lá no Fraternal, todo domingo, 3 domingos por mês. Vai 9 horas da manhã para lá. Tem um grupo reunido, tem gente que nem espírita que pega a sacolinha do laje e vai gritando pela rua, campanha do quilo, vai enchendo aquilo de alimento para levar lá para o abrigo dos velhinhos. Vai lá no abrigo dos velhinhos, cortar legumes, ajudar a fazer as comidas lá, que não tem cozinheira para tudo isso. Vai para vários lugares que estão precisando de gente para ajudar. Lugar que faz sapatinho de bebê, quem sabe fazer crochê de bebê. Tem vários lugares da fralda e tudo, que você se propõe a fazer, entregar lá para pessoas que não têm que botar roupa nos filhos. Mas eu não tenho tempo de tricotar, não tenho tempo de crochetar, eu não sei fazer. Tudo nós vamos arrumar uma resposta para dar. Mas não vai procurar fazer alguma coisa de bem. O problema é que nós nos condicionamos a perdermos muito tempo buscando atendimento dessa necessidade material em detrimento da espiritual. Se conseguíssemos associar as melhorias materiais, o avanço material, com o avanço espiritual e moral, tudo bem. Mas levamos muito tempo ocupados com essa satisfação material, que é legítima, tá? Ela é da lei de Deus. Mas o único problema nosso é começar a identificar e buscar o ponto de equilíbrio, que é o que eu estou falando. Ninguém está impedido de ver celular, ninguém é impedido de ver Big Brother, ninguém é impedido de fazer nada que gosta. Mas vamos ver a nossa agenda, vamos reagendar o nosso dia. Quando a pessoa é jovem, está na escola, e é consciente que tem que estudar, ela sabe que ela gostando ou não, com raiva ou não, ela vai ter que ter uma hora que ela vai parar, que ela tem que estudar.
Ela tem que chegar em casa, fazer um trabalho, fazer alguma coisa. Mesmo que ela não goste do que ela vai ter que fazer. E é isso que a gente tem que fazer. Eu vou ter que fazer alguma coisa, gente. Eu preciso melhorar. Eu preciso subir os degrauzinhos de escada. Eu costumo dizer, quando eu for fazer alguma coisa que eu faço voluntário, se eu vier dar uma palestra, qualquer coisa que eu tenha que fazer, a gente brinca, né? A gente fala assim, não, estou botando mais um tijolinho na minha obra. Deu uma palestra aqui, eu estou botando mais um tijolinho. Eu não estou fazendo a palestra porque eu quero tijolinho. Mas eu sei que isso aqui, eu não faço porque eu gosto, que quero, que eu escolhi. Eu faço porque eu fui escolhida. Ontem eu conversei isso com a minha amiga, não foi? Eu fui escolhida. Eu vou fazer um atendimento fraterno. Por que eu estou lá no atendimento fraterno? Que foi, quando falaram, olha, você pode vir tal dia fazer um atendimento fraterno? Não foi aquela pessoa que me convidou, não. Teve a espiritualidade, falou, chama a Ana. Eu tenho que aceitar. Eu faço aquilo, então eu tenho que aceitar. Então nós temos que pensar, nós estamos vivendo aqui, gente, para evoluir. A gente não quer vir aqui para o nosso planeta Terra, reencarnamos aqui para melhorar. Ninguém regride, as pessoas só avançam ou param, estacionam. Veio para melhorar, não fez nada que tinha que fazer quando saiu lá de cima, falou, não, agora vai ser legal, eu vou encarnar, olha, mas você da outra vez você batia na tua mãe. Você foi um mau pai, você foi uma mãe péssima, você isso, aquilo, aquilo outro. Ou então você foi um bandido, você assaltou, você matou, você já... Não, mas dessa vez eu estou sabendo. Estou aprendendo aqui, eu vou reencarnar, eu vou melhorar. Tudo bem, você está reencarnando para melhorar. Só que você sabe que quando você chegar lá embaixo, você não vai lembrar de nada. Você não sabe que você fumou, você sabe que você deu tiro na tua cabeça, você não sabe de nada. Não, mas eu vou me esforçar. É assim que a gente vem. Só que nós temos nosso livre-arbítrio. Nós vamos fazer o que a gente achar que é o melhor. E o pior. Aí o bichinho vem, continua roubando, continua matando, o outro continua maltratando a mãe, continua a não cuidar dos filhos, a bater em crianças, fazer tudo que a gente sabe de ruim. O que vai acontecer com ele? Ele não vai, quando vão para lá, ele não vai de repente falar assim, ó, vai pagar, claro que a gente sabe. Mas não dizer assim, coitado, ele agora voltou à época que era macaco. Não, mas ele vai ficar parado, não cresceu nada, vai ter que voltar de novo. Provavelmente sofrendo mais aqui no lugar que ele voltar. Por quê? Porque às vezes aquele sofrimento que a pessoa traz é para poder aprender. Então nós temos que entender isso. A gente está aqui, gente, para melhorar, para sermos bons. O que mais Jesus ensinou para a gente aqui? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que amar a todos, independente de quem seja. E é isso que o ser humano faz. Perdoar. Olho para a Isaura, minha amiga, não conheço ela. Eu não sei porque eu não fui com a cara daquela mulher. Isso é comum, tá? Isso a espiritualidade explica muito. Porque muitas vezes, você está perto de uma pessoa que em outras encarnações, vocês duas tiveram problema. Só que isso muitas vezes vem na nossa vida, na nossa casa. Que é o mais comum. Vir morar com a gente pessoas que já eram da nossa família, do nosso relacionamento em outra encarnação. Por quê? Porque eu não me dava bem com minha filha, com meu marido, com minha coisa. A gente vem para morar do lado dele. E a gente tem que aprender a melhorar. Se conseguíssemos... porque na verdade nós fazemos uma confusão muito grande. Nós não somos nada disso que estamos vendo aqui. Vocês podem me perguntar, mas como assim, Ana? Que eu até esqueci, meu nome é Ana Maria, tá, gente? Mas como assim, Ana? Você não é a Ana? Não. Eu não sou a Ana, não. Eu sou um espírito que encarnei aqui na Terra
com uma outra identidade, com um outro corpo físico, com uma outra profissão. Eu sou um espírito embalado aqui nesse corpo. Então eu não sou a Ana, eu estou Ana. Então eu tenho que cuidar desse meu espírito para que cada vez mais eu volte a encarnar, volte com mais recurso, para que, independente da sua nova identidade, da nova atividade social e profissional, o meu espírito ele se desenvolva bem. Porque as qualidades que o espírito adquiriu, ele não perde. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos em aceitar e acreditar no espiritismo. Porque quem não acredita em nada disso, acha que não existe nada, que a gente nasceu, veio aqui, morreu e acabou, virou lá o pozinho lá na terra, os bichinhos comeram, não acredita que existe espírito, não acredita que a vida continua. Eu acredito que esse monte de gente que está fazendo tanta porcaria no planeta, rouba todo mundo, rouba criança, acaba com o país. Eu acredito que esse pessoal só pode acreditar que não existe nem Deus e não existe nada. Ele nasceu da barriga da mãe, vai morrer e vai para a terra. Porque eu não sei se acredita em outra coisa, tipo, em outra vida, como esse ser humano dorme. Se você souber que você está aqui cumprindo uma missão, você veio fazer alguma coisa aqui, mas que daqui você vai prestar contas de tudo que você fez. Depois, no outro plano. Não pode, né, gente? Eu acho que não dá para você, não dá para viver uma vida inteira, 50, 60, 70 anos, sabendo disso e convivendo com isso. Então, eu tenho que cuidar do meu espírito. Então, por exemplo, quando nós adquirimos a virtude do profissionalismo, onde quer que nós nos encontremos, nós seremos bons profissionais. Não importa a atividade que nós venhamos desempenhar. Então, à medida que vamos adquirindo os valores e as virtudes, elas nos acompanharam, vão nos acompanhar para sempre, né? Não importa para que planeta que você vá, século e nem lugar, porque nós sempre vamos levar conosco tudo que aprendemos aqui. Tá? O que é de ruim a gente vai ter que tentar desaprender quando desencarnar, pedir perdão para melhorar. E o que é de bom? Tipo, médico. A gente sabe, André Luiz é um médico. Bezerra de Menezes era médico. Até hoje, eles trabalham na espiritualidade e muitos vão trabalhar como médicos no espírito, onde a gente sabe que tem hospitais para esse tipo de tratamento, onde a gente sabe que precisa de tratar de muitos que desencarnam com problemas. Eles não vão deixar de saber, de perder o que eles têm de medicina. Muitas vezes vão reencarnar médicos ou cientistas, alguma coisa dentro da área que eles já tinham estudado em outra encarnação. Por isso que muitas vezes a gente nasce com alguns dons, que a gente às vezes fala, puxa vida, a minha vontade era ser desenhista. Eu tenho até dom para desenhar. Amo desenhar. Mas, puxa, não sei porquê, eu ser advogado. Aí você fica desenhando, mas eu seria um excelente um excelente profissional do desenho. Eu seria uma excelente enfermeira. Eu adoro ajudar, adoro a saúde. Muita gente não vai para aquele caminho. Mas a gente sempre, por quê? Provavelmente a gente pode ter vindo de outra vida, trazendo, fomos às vezes uma médica ou uma enfermeira, mas quando reencarnamos aqui, às vezes a gente fala, puxa, eu tive a oportunidade de fazer. Eu até pensei em fazer enfermagem, né? Não sei porque ou não deu, ou parou, ou casou, ou o homem teve que sustentar, e não fizeram, mas a gente sente aquele desejo. Mas o progresso que cada homem realiza, isso diz no Evangelho, tá? Que nós vamos descobrindo aos poucos, vamos passando dessa selvageria para a civilização, e olha que beleza que a reencarnação diz no Evangelho. O progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante. E num grande número deles, até mesmo imperceptíveis.
Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Como? Por quê? A alma, não sei se vocês sabem, a alma, a gente dá o nome de alma ao espírito que está vivo. Você está vivendo, está aqui com a matéria, a gente fala, minha alma no seu corpo. O espírito é quando a gente desencarna. Então a gente vai, o nosso espírito vai para algum lugar onde ele merece ir quando desencarna, né? Por isso que aqui está falando da existência da alma, que seria o espírito que reencarnamos. Vejam bem, se não tivéssemos existido antes e se não continuarmos a viver, que progresso que nós teríamos? A cada encarnação, eu ia começar do zero, que é o que quem não acredita na reencarnação acha, né? Por exemplo, não existe reencarnação. Você nasceu.